Oh, minha mãe, África, flor do mundo, somos o que somos porque todos Ubuntu. Você me fez guerreira afro-brasileira, lutando contra o machismo. É o que mais mata nossas matriarcas, deixa nossa vida no abismo. Resistir é melhor que desistir, incluir é melhor que dividir. Só queremos o que nem duas iguais a mim. Só queremos o que nem duas iguais a mim. Resistir é melhor que desistir, incluir é melhor que dividir. Só queremos o que nem duas iguais a mim. Só queremos o que nem duas iguais a mim. Nascemos livres no ventre de mãe África. Oh mãe, nos teus braços nos jogaram dessa terra colonizada, sem nada. Mulheres negras por aqui escravizadas, subjugadas. Oh mãe, abençoa essa terra que por aqui está demais. A guerra venceu a paz. Nos cafezais, nos canaviais, quem deu o sangue foram nossos ancestrais, reconhecidos jamais. E nas ruas quem tomam são meus iguais. No Pelourinho, favelas, periferias, cela, claquete, a vida por aqui não é novela. Machismo eurocêntrico sem trégua. Oh mãe, abençoa essa terra. Da maldade, da desigualdade, da mãe que chora, da negra que sofre, do abandono e da fila de espera, e do racismo que impera. Oh mãe, nos dê força e nos empodera. Nos dê força e nos empodera. Resistir é melhor que desistir, incluir é melhor que dividir. Só queremos o que nem duas iguais a mim. Só queremos o que nem duas iguais a mim. Resistir é melhor que desistir, incluir é melhor que dividir. Só queremos o que nem duas iguais a mim. Só queremos o que nem duas iguais a mim. Sou da pele preta, sangue de Dandara, Marielle Guerreira, imortais seus legados pelo Estado Democrático. Poucos sabem de nossas matrizes, exterminam nossos corpos, mas nunca nossas raízes. Somos afro-latinas em luta, aqui é nós por nós. Enganam-se quem pensou que aqui é peito e bunda. Somos mulheres protagonistas que encaramos a disputa, mesmo sendo justa. O Estado grisalho, racista, patriarcal. Mulheres negras, indígenas na vanguarda contra o mal. De séculos em séculos de bocas amordaçadas. Dupla jornada, machismo que cala, mata. Na novela, a negra varre a casa. Eis nós aqui, só queremos o que negou as iguais a mim. Resistir é melhor que desistir, incluir é melhor que dividir. Só queremos o que negou as iguais a mim. Só queremos o que negou as iguais a mim. Resistir é melhor que desistir, incluir é melhor que dividir. Só queremos o que negou as iguais a mim. Só queremos o que negou as iguais a mim. Negras guerreiras da luta. A vida não é fácil, bem pelo contrário, às vezes é injusta. Sempre lutando, resistindo, esgrimando o machismo que tá entranhado. Nada está acabado. Então pense, revida antes de falar. Machista que não passará, racista não suportará o peso, a história dessa cor. Não somos frágeis, não nos comparem com uma flor. Nesse mundo capital, vale mais que nossos corpos, só destroços, queda e destruição. Labutas, guerreiras, as pretas resistirão. Resistirão.
Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live aqui na página do Facebook, na página O Coletivo, e hoje com a presença de alguém muito especial, o Eduardo Tamboreiro, meu amigo, militante do Movimento Negro, e especialmente esse programa Pretaria, tipo prata, porém preta, a gente vai estar falando sobre o povo negro. E o Eduardo, eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho para a gente abriu o programa com essa música maravilhosa, com a participação da Malu, das gurias cantando e homenageando Dandara e as mulheres negras. E a gente abriu porque essa letra é do meu grande camarada, meu grande amigo, Tamboreiro. Boa noite, Tambor. Boa noite, satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite, Jerusa. Esse programa que vai ser um sucesso aí, com certeza, né? A gente não deixar de fazê-lo, né? Tem muitos assuntos para a gente debater, pertinentes à nossa sociedade, assuntos importantes com as pautas identitárias do nosso povo brasileiro. Esse vídeo que a gente assistiu aí é um vídeo que a gente lançou no 25 de julho do ano passado, que é o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. Eu, enfim, sou cantor de rap, compositor, né, já escrevi várias músicas, não só rap, e me senti na obrigação, na verdade, de escrever uma música falando sobre a luta feminista com esse olhar das mulheres negras no Brasil e no mundo. E aí surgiu a ideia de Guerreiras de Dandara, escrevi a música, chamei algumas mulheres, a Grazi dos 50 Tons de Preto, a Lise, chamei a Malu, né, chamei as mulheres para fazer parte desse videoclipe que a gente gravou lá na casa do hip hop, e no estúdio também a produção foi toda nossa, do Preconceito Zero, eu e o Mano Cascato, que fizemos essa produção dessa música. Então, é uma experiência muito legal, eu acho que a luta dos homens, né, eles podem somar, né, no protagonismo das mulheres. Vocês podem ver que na música, inclusive, eu nem canto, né, a letra é minha, eu faço questão de não cantar, eu faço questão que as mulheres cantem, porque é a dor das mulheres, né, é a falta de oportunidade dessas mulheres negras e pobres, né, então a gente quis expressar essas mulheres na música, né. Aí a gente sabe que também, Jerusa, tu também é cantora, uma ótima cantora, que eu tenho uma música pronta, inclusive, para te cantar, né? E a gente sabe que como o espaço, né, o espaço da indústria musical no Brasil, ele é um espaço muito restrito para as mulheres, né? Principalmente mulheres pretas, que vêm da periferia, não têm acesso, né, aos melhores estúdios, não têm acesso aos grandes shows, né? Não, e geralmente são vistas simplesmente como corpo, né? Um estereótipo da mulher bonita, que vai ter que rebolar no palco, né? Ela não pode subir no palco para dar uma ideia, não pode subir no palco para cantar uma música que é uma música consciente. Então, esse é o desafio aí que a gente propôs nessa música Guerreiras de Dandara. Muito legal, muito legal. O clipe é lindo, né? O colorido que vocês colocaram, assim, a própria casa do hip hop, todas as imagens, né? Aquele colorido, aquela vida que vocês conseguiram expressar através da arte. E isso eu acho que é uma coisa importante, né, Tambor? O movimento negro, na verdade, se a gente for olhar para a África, ela é muito musical, né? As pessoas negras, elas têm a música, né, em si. Mas, de um modo geral, eu acho que utilizar desse instrumento é fantástico, assim, né? A escrita dessa música, a produzir esse tipo de material para a nossa militância é muito importante. E tu, especialmente por ser alguém que compõe, por ser alguém que canta, eu queria que falasse um pouco de como tu vê também isso em relação ao movimento negro. Porque, tudo bem, a gente protesta, a gente vai para a rua, mas a arte enquanto instrumento de luta. Porque o que acontece? Algumas coisas a gente diz que há o risco da apropriação cultural, né, por outras vertentes que não necessariamente do próprio movimento. Vou citar o exemplo do carnaval, né?
E aí a gente, às vezes, acaba perdendo a raiz, que nem a capoeira, a mesma coisa. Ou a própria religiosidade africana, se a gente for pensar, né? E aí aquilo meio que desvirtua, assim, o que é a raiz, porque, se a gente for pensar, é antirracista, né? Todo esse movimento cultural em relação aos negros, em relação à África, né? Por muito tempo foi considerado uma coisa de segunda categoria ou até demoníaca, vou usar assim o termo, né? Se pudesse falar um pouco sobre isso. Na verdade, a música negra, né, embora as pessoas muitas vezes acham que a música negra ela não é importante para o conjunto da sociedade mundial, o que, na verdade, globalizou o nosso mundo nessa questão da globalização foi a música negra. Né? A música negra ela ultrapassou todas as fronteiras, todas as barreiras das questões, vamos dizer, até de racismo. Vamos dar um exemplo. O rock and roll, né? Nós tivemos duas grandes referências, Little Richard e Chuck Berry, foram os fundadores, os criadores do rock and roll. Né? E o rock and roll, para muitos, é uma música que não é de negros, é uma música que é branca. Né? No Mississippi, os caras já cantavam o blues lá nos anos 30, reivindicando coisas sociais. Né? Agora a gente tem, que é muito já antigo, mas está na moda agora, vamos dizer assim, principalmente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil está despontando, que é o Afrobeat, né? Que é uma música africana, né, que canta as relações da África. O Senegal tem uma força muito grande na música. E uma coisa bem interessante, no Haiti, agora a gente teve essa revolta do povo no Haiti, né, eu acho que 3 anos atrás, 2 anos atrás, e lá no Haiti, quem construiu toda a revolta do povo do Haiti, pelaquela ditadura que tinha haitiana, com países europeus colonizando aquele lugar, foi um rapper, foi um cara do hip hop que começou a despontar isso nas redes sociais. Os jovens do Haiti se identificaram com as propostas dele e o Haiti, inclusive, colocou esse rapper foi candidato a presidente no Haiti. E eles derrubaram o governo ditador que tinha no Haiti de muitos anos. Então, a música, ela está em muitos lugares, né? A música negra, ela faz parte da história da humanidade, né? Se a gente pegar os cantos dos negros já nas lavouras, e lá na África, antes da escravidão, a gente vai ver que os negros ensinaram, inclusive, o mundo a cantar os tons que se tem hoje, né? O tom maior, menor, ré, mi, fá, foi os negros que ensinaram, porque era a única comunidade lá atrás, isso há 4 milhões de anos, era a única comunidade que cantava em forma de coral. Então, nesses corais, hoje que todo mundo toca, né, ou toca um instrumento lá, dó, veio tudo desses negros que, inclusive, a partir daí surge a matemática também. Então, olha a contribuição do povo negro no sentido musical. E aí a gente pode discorrer de várias histórias da música, do reggae, do blues, do samba, né? O sambi, que veio de Angola, se transformou em samba no Brasil, né? Enfim, a gente tem uma infinidade de produção. Agora, a gente precisa, sim, entender hoje, e há muito tempo, o mercado fonográfico, que esse mercado fonográfico, a grande maioria dos artistas negros não estão. Né? Tu pega nos Estados Unidos hoje o trap, né, que está bombando nos Estados Unidos o trap. Os jovens são dos guetos, né, do Bronx, do Harlem, né, do Queen, e eles não estão, e as grandes gravadoras, os donos são os brancos, né? Tem uma grande gravadora que a maioria das pessoas às vezes nem conhece, que é a gravadora dos Rockefeller, que é a maior família, né, exportadora de petróleo, a família mais rica, uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, são os donos da maior gravadora que se tem nos Estados Unidos. Os caras despontam a galera, quem vai para Bill, quem vai sair nas primeiras, nas pontas das rádios norte-americanas, são esses caras. E esses jovens negros, muitas vezes, perdem a vida, porque eles acabam entrando numa questão de ostentação, que para nós é o capitalismo puro,
e eles acabam se endividando, começa uma guerra entre essas comunidades, e não é só lá, aqui no Brasil está muito forte isso também, e o trap vem de uma linha, né, uma música que é preta, mas vem de uma linha de desconstrução das identidades que a gente construiu ao longo do tempo. Por exemplo, trata a mulher como uma figura de objeto, né, uma coisa sem valor, né, trata a pauta racial como uma coisa sem valor também. Então, a gente tem uma figura de linguagem nessas músicas que incentivam as novas gerações, seja o trap, seja o funk, né, seja o tal do sertanejo universitário, né, e tudo isso passou por uma construção de uma identidade, de uma cultura negra. Foi os negros que construíram a música no mundo. Eu acho que tem vários elementos bem importantes na tua fala, né? E eu particularmente vejo, vou dar um exemplo de uma grande cantora negra da atualidade, que é a Beyoncé. E, na verdade, a Beyoncé faz pouco tempo que ela deu uma guinada para falar sobre a questão racial, mas não só falar de boca, falar nas letras de música. Porque isso é o grande desafio, tu produzir algo que seja antirracista, e daí a gente vive no mundo capitalista, e isso ser comercializado, né? E aí, a própria questão do Grammy, né? A premiação. O que a Adele diz? O teu álbum tá incrível, Beyoncé, e eu me sinto constrangida de estar ganhando o prêmio quando tu deveria ganhar, e tu só não ganhou, né? E ela não diz isso explicitamente, mas fica subentendido, porque tu decidiu escancarar o racismo que existe nos Estados Unidos. Então, também tem esse outro lado. Bom, eu quero ser um artista negro conhecido, e aí o mundo capitalista, ele em alguma medida, ele impõe isso também, né? Desse querendo de essa ostentação, porque a música, ela é um mercado caro e ela é um mercado que gera muita grana, né? E aí, o desafio de se assumir antirracista, eu citei a Beyoncé especialmente por essa questão do Grammy, né? Que isso veio à tona porque ela não ganhou porque ela fez um álbum antirracista. O álbum, se tu tira a letra e ouve só a questão instrumental, é 100%. Né? Mas aí tu tem que dar a tua cara a tapa. E a gente tem visto também que os artistas se posicionar, claro, agora vou usar a expressão virou modinha, mas é importante se posicionar, ao mesmo tempo que vai reverberar em alguma medida contrário também, né? Porque tem aqueles que se afastam, opa, tá politizando a coisa, quando na verdade a gente tem que trazer, né, para o debate a questão racial, porque na mesma linha do que acontece com quem enriquece jogando futebol, tu não deixa de ser negro, né? Por mais que muitas vezes isso possa passar batido para alguns personagens, o próprio Pelé, que o Movimento Negro sempre acaba citando ele, porque ele nunca levantou assim afirmativamente essa bandeira, né? Mas o que tu acha disso, assim? Porque, tudo bem, tu pode construir músicas maravilhosas com a pauta, né? Mas e o preço que tu vai pagar, né? Na verdade, a gente teve um contrato uma vez com uma grande gravadora brasileira, né? E os caras chegaram no estúdio e sugeriram que a gente mudasse todas as nossas letras, né, principalmente as letras que falavam dessas pautas identitárias, né, e nós, enfim, não compactuamos, saímos da gravadora e a gente segue uma linha independente da nossa música, né, a nossa música é uma música independente, o hip hop, na verdade, tem essa característica, né, o próprio Racionais nunca teve contrato com gravadora, né, o único contrato que eles tiveram com a gravadora foi para distribuir o disco deles, né, mas eles fizeram todo o disco independente, vocês só vão distribuir, que foi pela Sony, e a maioria do hip hop tem isso, e aí a gente tem várias experiências, por exemplo, essa experiência do Emicida, que ele tem o Laboratório Fantasma, que eles produzem tudo no Laboratório Fantasma, os discos,
E é uma rede, entendeu? É ele, é o Rael, é vários cantores de MPB, de black music, enfim. E eles produzem a galera e eles lançam nas plataformas, né? Hoje tem as plataformas digitais, que ainda não são plataformas, vamos dizer, populares, mas são plataformas que a galera pode acessar as músicas. Então, como hoje as gravadoras também se enfraqueceram um pouco, porque não se tem mais o disco impresso, né? É tudo via redes. Então, a gente tem muito essa coisa independente. A gente lançou coletâneas independentes, discos independentes, e essa independência, essa forma que a gente tem trabalhado tem nos levado para muitos lugares, né? A gente tem conseguido fazer um trabalho aqui no estado, no Brasil e fora dele. Então, isso para nós é importante. Mas porque o hip hop, de alguma forma, constrói uma rede, né? A gente conhece gente que é da República Dominicana, conhece gente que é dos Estados Unidos, conhece a galera que é aqui da América Latina, né? Agora, a próxima música que nós vamos lançar ela exatamente no dia 25 de julho também. E é um som que a gente escreveu, que a gente fez, que tem uma participação nossa, né? A letra é minha, do Cascata, e tem uma participação de um angolano, que é o Kayanga, que tu conhece. Nós vamos lançar essa música, a gente está fazendo, o nome da música é O Dia Seguinte, né? Então a gente está fazendo a releitura do que foi o 13 de maio de 1868, dia 14, para frente, até os dias de hoje. E nós vamos fazer um lyric vídeo, né? Como a gente não pode agora se encontrar, a gente vai fazer um lyric vídeo, que é uma nova maneira agora de tu trabalhar músicas na internet. Quem está fazendo o lyric vídeo para nós é uma venezuelana formada na Faculdade Pública da Venezuela de Cinema. Então, vê como a gente consegue ultrapassar as barreiras um pouco, os limites que impõem as indústrias fonográficas, né? A gente, entre nós, os independentes, consegue se conectar em várias regiões, né? E isso que é interessante. E a gente paga um preço, sim, porque a gente não vai cantar no Planeta Atlântida, por exemplo, né? A gente já tocou em outros momentos, mas foi uma exigência, inclusive, do movimento hip-hop, que eles trouxeram o Racionais, e o Racionais exigiu o seguinte: para nós cantar tem que ter 20 grupos de rap do Rio Grande do Sul, com cachê, com dignidade. Foi a vez que o hip-hop cantou, o rap cantou no Planeta Atlântida. Mas nós não vamos cantar nesses lugares, nós não vamos cantar no Oktoberfest, nós não vamos cantar nos grandes palcos, entendeu? Porque a nossa música é uma música que fala exatamente desses privilégios. E na indústria da música tem esse privilégio branco, né, do andar superior, das produtoras ser todas dominadas pelos brancos e pela uma ideia de, não pela questão branca de pele, mas pelo pensamento eurocêntrico de colocar eles como o grande produtor. O artista não é nada para essas produtoras, ele só está ali para fazer o espetáculo, e quem lucra muito é a produtora, né? Às vezes tem artista que eu conheço que está nos grandes palcos que toca de graça para abrir o show de fulano, sabe? Sim. Só que o de graça ele tem que ir no estúdio, ele tem banda, ele tem que produzir, né? Então é isso aí, um pouco da nossa luta, e sempre se manter como independentes, assim. Eu acho que é interessante manter essa linha. Muito bom o que tu está falando, eu acho que é importante, até para quem está em casa também, entender que essa militância, ela se dá dessa forma também, né, essa resistência. E quando a gente propôs esse tema, né, o povo negro tem voz, eu pego o gancho na cultura, justamente porque ele é uma voz que a gente utiliza muito, né, até... Eu mesmo gosto muito de escrever sobre a pauta racial, gosto muito de escrever sobre a vida das mulheres, a luta das mulheres. Acho que a gente tem que explorar mesmo esse instrumento que é a música, que é a arte. Acho que o hip-hop, até pela multiplicidade de coisas que o hip-hop traz em si, seja o grafite, a própria letra, né? A própria letra que vocês compõem, a forma de se apresentar e de impor essa letra, né? É uma força, uma energia. Então, quando a gente escolhe esse tema para o debate, o povo negro tem voz, é justamente para a gente poder fazer esse desmembramento
e tentar entender um pouco por que é tão difícil ouvirem o que a gente fala há muitos e muitos séculos. Porque isso não é uma coisa assim, ó, tudo bem, né? Eu acho que uma morte é uma vida que a gente nunca mais vai poder contar de volta, né? George Floyd, que é o nome, né? Que hoje, nesse momento, a nível mundial, ele traz um símbolo de uma voz que não foi ouvida, porque ele repetiu, eu não consigo respirar. E a voz dele foi simplesmente ignorada. Então, assim, o povo negro tem voz. E aí, quando a gente traz esse grito, o povo negro tem voz, as vidas negras importam, né? É justamente para a gente poder dizer, estamos aqui e a gente não quer mais simplesmente que vocês, brancos, pessoas não negras, nos ouçam. É muito mais do que ouvir agora. É ouvir e tirar o joelho do pescoço. É ouvir e deixar viver. E eu queria que tu falasse um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, porque voz a gente sempre teve. E agora a gente está vendo o mundo parar para nos ouvir. Na verdade, a gente teve, podemos dizer assim, vários momentos do mundo parar. Mas ainda eu acho, Jerusa, que o mundo não nos escuta. Tá? Barulho a gente sempre fez. Né? Vamos pegar os casos mais recentes. O caso da Marielle foi um caso que também o mundo inteiro falou sobre. O mundo inteiro. E se nós analisar hoje o nosso país, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto nesse país. Então, quer dizer que a gente ainda tem muito que avançar, a gente faz barulho, né? A gente faz barulho. Agora, existe uma lógica desse racismo estrutural. Qual é a lógica desse racismo estrutural? Que, para mim, ele tem duas bases que são importantes para quem detém o poder econômico, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, os brancos, não, tem o branco da periferia, mesmo que ele tenha o privilégio de ser branco na periferia, né? Só o privilégio dele ter a cor de pele clara, ele tem este privilégio, mesmo sendo pobre, né? Porque na disputa do mercado de trabalho, na disputa de poder, ele pode ter muito mais ascensão, tem muito mais probabilidade de ter ascensão do que um jovem preto, entendeu? A gente teve um caso agora aqui, em Campo Bom, que era 2 jovens, um sentado numa parada de ônibus, eu quero te apresentar as minhas afilhadas, depois pede para trazer ela, que elas têm uma tem o nome da tua filha. Ah, da Dandara. É a Dandara Vitória e a Layara Vitória. Eu tô na casa delas hoje aqui, eu não tô na Santa Afonso, eu tô no bairro São Jorge, que é um bairro negro, bem periférico aqui de Novo Hamburgo. E o que acontece? Tava 2 meninos na parada de ônibus, um era negro, outro era branco, né? O policial militar mandou o menino branco ficar de pé do lado, abordou o menino negro e desferiu um tapa no rosto desse menino negro. E logo depois disso algemou, levou preso. E o branco foi liberado. Os 2 eram amigos. Aí a gente vê o privilégio de tu só ter a cor de pele mais clara, entendeu? Então, quer dizer, a gente sempre fez barulho. O problema é que o nosso barulho talvez precisa ser mais ensurdecedor. Talvez o nosso barulho tem que ser maior, porque o que a gente está fazendo não está sendo ensurdecedor para essa sociedade preconceituosa. Deixa eu apresentar aqui, que ela tá braba aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a Dandara. Oi, nenê. Vai comer. Aqui, ó. Dá oi pra tia. Oi, tudo bom? Diz pra ela. Oi. Fala alto. Fala alto. Oi, tudo bom? Oi. Diz assim, eu quero conhecer tua filha. Cadê tua filha? A minha filha, gente, tá aqui, ó, grudada na teta. Olha lá. É aqui, Dandara ó, também. na teta. Se eu tô fazendo Dandara, live, deixa eu levantar aqui a cabeça dela. Diz oi, Dandara. Diz oi. Oi.
Oi, diz oi, Dá diz oi. oi. Tu não tá escutando. Tá falando Oi, contigo. Nenê, diz oi. Diz oi. Dandara. Oi, Nenê. Dá oi. Fala. Tudo bom? Diz, tudo bom? Depois traz tua irmã aqui. Então, assim, a gente está num processo que eu acho que precisa fazer mais barulho, sabe? Porque o Estado brasileiro, e posso dizer que esse formato dessa estrutura que foi construída, o racismo, e aí eu queria te falar disso. Essa estrutura do racismo, ela tem dois pilares que para mim são fundamentais, né? Que esses pilares fundamentais, eles mantêm os privilégios, né? Mantêm os privilégios de alguns, né? De uma minoria, que podemos dizer que são 8 famílias no nosso no mundo que mantém esses privilégios. E qual é esse Estado? Qual é a estrutura racial desse Estado? É o machismo e é o racismo. Essa estrutura que os Estados criaram, porque a gente tem uma divisão racial, racializando as pessoas, né? A gente consegue manter uma estrutura de privilégios das raças inferiores e as raças superiores, ou seja, as raças superiores sobre as raças inferiores, na concepção racista, né? Na concepção racista. Então, a gente precisa entender essa estrutura de Estado, e eu acho que tivemos a morte de Marielle, que foi um símbolo internacional, tivemos a morte de George Floyd, agora, que é um símbolo internacional, mas o Brasil continua matando Marias, João, Pedros, né? Continua matando, e hoje matando crianças. É verdade. Hoje assassinando crianças. Então, a gente precisa, talvez, fazer mais barulho que o movimento negro já fez, sabe? É ir para a rua, né? Agora a gente não pode ir para a rua, não consegue ir para a rua, porque a gente também tem responsabilidade com as vidas negras. A gente tem responsabilidade com as nossas pessoas, com os nossos mais velhos, com os nossos anciãos, os nossos griots, os nossos, né? Nossos baluartes. A gente tem isso. Agora, em algum momento da história do Brasil, a gente vai precisar fazer mais barulho. E mais barulho, ele passa por uma reestruturação do Estado. Que a reestruturação do Estado, traz a vitória, a reestruturação do Estado é uma reestruturação que ela precisa ser organizada em todos os níveis. Porque, às vezes, a gente fica numa retórica, que eu acho que ela é importante, mas a gente fica numa retórica de combater os privilégios da sociedade. Mas a gente não combate os privilégios dos poderes. Por exemplo, quais são os privilégios que a gente tem que combater no judiciário? Né? A gente não fala do judiciário. É verdade. E é um mundo extremamente que é um mundo, que eu digo o mundo do judiciário, ele era um espaço que precisaria estar muito próximo das comunidades. Ele deveria estar aí na Lomba do Pinheiro, ele deveria estar lá na Santo Afonso, ele deveria estar lá na Restinga, ele deveria estar conversando com as pessoas, porque é um órgão público. E as injustiças raciais acontecem nesses lugares, nessas cidades, né? Sim. Se tu mesmo pode pensar na tua memória, quantas pessoas negras da Lomba do Pinheiro conhecem o centro de Porto Alegre? Tem muitas pessoas que nunca foram para o centro. É. Então, a gente precisa também democratizar o acesso à cidade. A gente precisa fazer essa discussão, porque o sistema ele vai empurrando a gente para a guetização. Entendeu? E a guetização é a gente não ter representação nessa democracia que, para mim, né, 32 anos de democracia, que, para mim, não é uma plena democracia. Porque enquanto a gente não discutir o racismo e não discutir o machismo, não existe uma plena democracia. E quando a gente fala em né? É transversal. E quando a gente fala em democracia representativa, para mim é pior ainda.
Esses dias eu fiquei entrando na página do Congresso e comecei a contar quantos deputados e deputadas negras nós temos no Congresso. Não passa de 40. Um Congresso com 525 deputados. Entendeu? O Senado, pior ainda. Sim. Então, aí tu vai olhar o Judiciário brasileiro. O STF, o STJ, né? Todos os tribunais, seja ele municipal, estadual, nacional. Não se tem a representatividade negra nesses lugares. Então, como tu faz justiça, seja ela social ou racial, se a maioria está fora dos espaços? Sim. Esse povo está fora. Então, a gente precisa, sim, fazer mais barulho. E o mais barulho é um barulho consciente. A gente tem que começar a formar nosso povo em direito, fazer nosso povo estudar e prestar concurso para promotor, para juiz, desembargador, fazer nosso povo, sim, ocupar as trincheiras dos partidos que têm a discussão política de esquerda, que têm a discussão política principalmente racial. Esses partidos têm que ser ocupados pelo povo preto. Esse povo Sim. preto tem que ter a sociedade, se quer uma sociedade livre, uma sociedade de liberdade, precisa também dar oportunidade para esses negros e negras que querem ocupar esses espaços. Então, é uma coxa cheia de retalho para a gente pensar, resolver, mas a gente, de fato, avançou muito no Brasil, né? Mas a gente não consegue estagnar. Esse é o grande problema. A gente não consegue estagnar a violência. A violência que tem matado o nosso povo, né? Os dados do mapa da violência apontam que aumentou, inclusive, com esse governo federal que a gente está enfrentando aqui no Brasil. A violência entre a população negra ela aumentou porque começou uma retórica, um discurso armamentista no Brasil. Sim, liberem terrível. as armas, todo mundo tem que ter arma. E isso começou a aumentar as mortes. E aí a gente entra também na questão da violência policial. A violência policial também é um fator, né, as Forças Armadas, né, é um fator extremamente constituído em cima dos marcos ainda da ditadura, dos marcos ainda da opressão. A polícia brasileira não é uma polícia de controle, de controlar conflitos, né? Ela é uma polícia de repressão, de entrar na periferia com uma ideia que existe um inimigo. E esse inimigo não interessa, eles vão passar de carro por cima do cachorrinho na rua, eles vão atropelar a criança, eles vão dar tiro no jovem sem saber quem é, depois pega o documento. Então é isso que a gente vive hoje, que a gente precisa romper. A gente precisa romper, e talvez o romper é nós fazer mais barulho. Eu acho que tu trouxe vários elementos bem importantes, assim. A questão do povo negro também se empoderar, seja através da educação, é um grande modo da gente operacionalizar a nossa luta. Isso é uma forma. Tem alguns amigos nossos que entraram aqui, dar boa noite para a Vera, para o Estênio, Fabrício, Bárbara, Viviane, Cleusa. Tem várias pessoas com a gente aqui na live, Tambor. Inclusive, o Estênio está ponderando algumas questões aqui sobre os pilares, né? Porque, na verdade, o judiciário, a polícia, nada mais são do que braços do Estado, o Estado que é racista, né? E aí reproduz esse racismo institucional, né? Matando as vidas negras. Sobre isso que tu falou em relação à campanha armamentista que a gente vivenciou aqui no Brasil, é muito interessante. Eu não sou muito de ficar comparando a nossa história e o nosso movimento negro com os Estados Unidos, mas eu acho que é interessante o que aconteceu lá em relação à questão das armas, né? Especialmente no momento dos Panteras Negras, porque aí
O povo negro queria, na verdade, se proteger do Estado, né? Então, é uma outra lógica, é muito diferente do que a gente está vivenciando aqui no Brasil, porque, na verdade, esse discurso hoje do Estado brasileiro, para que as pessoas se armem, ela vai completamente na contramão do que a própria Constituição diz em relação ao direito à vida, né? Porque, na verdade, a partir do pressuposto, para que serve uma arma? Para tirar a vida. Qual é o primeiro mandamento lá, o artigo da Constituição? Né? É o direito à vida. Então, a gente está vivenciando um momento muito complexo, onde, na verdade, a perda de direitos, ela virou algo completamente normal. Por isso que o que tu diz, a gente fala, mas parece não estão nos ouvindo, e parece que a gente tem que gritar até eles ficarem surdos. Né? Eu acho que vai ter que ser um movimento mais forte, mais contundente ainda do que a gente vem fazendo, porque hoje a gente luta por direitos, sim, mas hoje a gente está num processo de lutar para não perder os direitos. Olha o absurdo dessa semana em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro simplesmente, com um decreto, tira as cotas raciais da pós-graduação. Depois de toda a discussão no STF, depois de toda a discussão da sociedade brasileira. Hoje a sociedade brasileira defende as cotas raciais. Entende? Então, assim, não, quem me elegeu não defende. Mas não é essa a questão. As cotas raciais, ela é uma pauta para o país. É muito mais do que quem votou em mim, quem não votou. Isso que o Stênio trouxe ali em relação à polícia, ao judiciário serem estruturas que sustentam esse Estado racista, a gente só vai conseguir, e daí é muito duro dizer isso, né? A gente só vai conseguir mudar esses espaços através do movimento? Sim, é através do movimento. Mas é também ocupando esses espaços. E tu bem disseste, a gente tem que formar juristas, a gente tem que formar advogados, a gente tem que formar promotores. E eu acho que o Brasil, na última década, com a questão das cotas, com a questão dos quilombolas, eu acho que vem muito a pauta negra para a questão de discussão judicial, né? A gente lutando na área do direito para legalizar coisas que deveriam, né, desde sempre serem instituídas. Eu nem digo a questão das cotas, porque eu acho que a gente deveria ter acesso garantido para todos, mas como isso não acontece, a cota vem para corrigir a iniquidade em relação ao acesso, né? E aí a gente vivencia um momento, e essa é a grande questão, onde quem dirige o Estado tudo bem, a gente já tem a estrutura que sustenta esse Estado racista, mas ele reforça mais e ele tensiona para que a sociedade apoie as ideias racistas, fascistas, reacionárias e, inclusive, eu diria mórbidas, porque é uma necropolítica, é uma política que quer matar. Olha, esse grupinho não presta, então esse grupinho tem que exterminar. Então, a gente está vivendo um momento muito duro. Quando tu traz os dados da morte da juventude, e realmente o Brasil tem matado muitas crianças negras, né? Entrando na favela, dá tiro para pegar bandidos, e aí mata crianças negras, né? Em relação às reformas, a reforma do judiciário, né? Quem são os bandidos? O Stênio, eu adoro quando o Stênio fala sobre isso, que, na verdade, o que acontece? Quem está na favela vai ser sempre o bandido, independente. Agora, quem está lá de colarinho branco, né, mesmo com todas as provas, eles se protegem de uma forma, por quê? Porque eles estão ocupando esses espaços que tu bem disseste que a gente tem que ocupar, que é o judiciário, e a gente vai ter que, talvez, lutar de fora, sim, mas talvez lutar por dentro também para poder avançar. São vários movimentos que a gente precisa fazer, né? Primeiro eu queria falar dessa coisa dos Estados Unidos. Eu sou um cara que pesquiso muito tempo já esses processos democráticos no mundo, né? Os Estados Unidos têm uma democracia de 226 anos. O Brasil tem uma democracia, suposta democracia, de 32 anos. E nessa nossa democracia, nós vivemos um momento de nessa democracia de 32 anos, ou na Constituição do Brasil, lá de 1500, a gente viveu 350 anos de escravidão, né,
que já são 121 anos, 131 anos, 32 anos de não ter mais escravidão no Brasil. A gente viveu um processo de ditadura, né, ou de golpe militar, e a gente foi conhecer o que era o voto direto há pouco tempo, né, alguns anos para cá, 30 anos para cá, né, e aí se estabelece uma democracia. Agora, a democracia ela é muito nova no Brasil, e ela se construiu em cima desses marcos da violência, se construiu em cima... A própria polícia brasileira, né, ela é formada no processo da ditadura militar, como uma polícia repressiva, né, porque a ditadura militar tinha que acabar com quem pensava diferente, enfim, né, então se constrói ali a polícia militar no Brasil. Se tu vai olhar, tem polícias que têm 50 anos, 70 anos de fundação, é lá dentro da ditadura militar. Então, a gente pega um Estados Unidos com 200 e tantos anos, que é onde a Constituição ela foi construída a partir de visões de diversos movimentos, mesmo dentro do capitalismo, mas o povo negro, em especial nos anos 50, os Panteras Negras, viram que a Constituição tinha algumas falhas. E qual a falha que tinha? Se tu se sentisse oprimido pelos teus direitos civis nos Estados Unidos, tu tinha direito a acompanhar a abordagem policial armado. Então, o que os Black Panthers fizeram? Eles viram que podiam andar armado, eles andavam armado e toda a abordagem policial eles encostavam com aquele furgão preto, desciam e acompanhavam a abordagem. E como não tinha nada nas suas comunidades, questão de trânsito, questão de segurança pública, eles começaram a fazer essa segurança, eles começaram a cuidar do seu povo. É isso que eu penso, e hoje já tem um conceito sobre isso em várias comunidades, né? Eu tenho uma relação muito próxima com a galera do Papo Reto, lá do Complexo do Alemão, e a galera, hoje, eles estão fazendo a sua própria proteção. Eles estão se protegendo dentro da comunidade. E a gente vê que as comunidades começam a se proteger, os negros protegendo os próprios negros. Sabe, a gente começa a entender que a gente precisa se proteger, né? Então, isso é um fator nesse processo que a gente está vivendo hoje, né, de um governo genocida. Sim. Um governo que estimula as pessoas à violência, estimula, porque nós temos um advento que é o seguinte: o Estado sempre foi racista, machista, né, homofóbico e tudo mais, que sempre estruturou essa questão da violência nas comunidades, mas a gente começa a perceber que, vamos dizer, a primeira pessoa do país que tinha que dar o exemplo estimula a violência. É, justamente. Né? Envolvido com uma série de coisas, né? Então a gente começa a perceber que a gente precisa sim fazer mais barulho. E aí a gente entra nessa questão da educação. Não é fácil. O discurso que eu estou dizendo parece ser muito fácil. Agora, os nossos jovens não estão se formando nem no ensino médio. Hoje eu estava numa live pela manhã e eu falei com um ex-prefeito aqui de Novo Hamburgo que o nosso bairro, por exemplo, o bairro Santo Afonso, não tem uma escola de ensino médio. Um bairro do tamanho que é, uma escola de ensino médio. A escola mais próxima é muitos quilômetros dali, que é dentro do bairro, mas é bem longe. Então, o núcleo mesmo, onde é a periferia mesmo do bairro, não tem. Então, qual é a perspectiva que tu dá? O jovem tem que sair dali, pegar um ônibus, ou pegar o trem, que tem a estação Santo Afonso, ali na nossa comunidade, para ir estudar no centro. Só que, como ele vai ter 3,80, 4 e pouco, para ir todo dia, dá R$8 ir de volta. Então, acaba não estudando, e a gente vê a maioria dos jovens de muitas comunidades até o 5º ano do ensino fundamental. Então, a gente precisa também essa reestruturação do ensino fundamental, lá no início do fundamental, para chegar daí no ensino superior, e sim, no ensino superior, que isso também é um outro desafio, como a nossa galera vai acessar esses cursos que são cursos da elite? Porque o que sobra para nós são os cursos mais baratos.
E os Sim. cursos caros, né? Por exemplo, aqui em Novo Hamburgo não tem uma universidade pública. Aí a galera vai ter que estudar na URGS. A URGS tem curso de manhã, de tarde, e aí o cara vai trabalhar, a menina vai trabalhar como? Sim. Então tem uma série de fatores que é justamente uma estrutura do Estado pensada, articulada, para que ninguém tenha acesso. E para o Estado é bom que não tenha acesso às pessoas, porque fica dependente do Estado. Fica dependente daquela migalha que é de todos, mas eles dividem um pedacinho só daquele bolo e dão para a população. Né? Então a gente precisa, é uma série de coisas que tem que se resolver. Eu acho que entra daí também, né, Tambor? Isso que tu está dizendo, o discurso da meritocracia, né? Ele engana muito bem. Porque aí tu desconsidera tudo isso, tu desconsidera que o cara não tem a passagem, tu desconsidera que a escola é longe, tu desconsidera que o curso, digamos, ele conseguiu terminar, ele vai para o ensino superior, né? Que o curso daqui a pouco ele vai ter que gastar uma grana que ele não tem, ou o curso é num horário que ele não consegue ir porque ele tem que trabalhar. Uma coisa que eu me lembro que a gente discutia no movimento estudantil, na época que eu estava na universidade, era justamente isso, né? Tá bem, a gente ampliou o acesso, garante o acesso, mas como é que tu garante a permanência e a conclusão desses cursos? Tem uma outra coisa também, aqui na Lomba tem o pré-vestibular Quilomba, também o pessoal tem ali na Cruzeiro, o pré-vestibular popular, Carolina de Jesus. Então, na verdade, assim, ó, tem um movimento social tentando ajudar a estruturar para esses jovens, porque eu sempre digo, né, estudar é revolucionário, porque tu vai na contramão do sistema, né? Quando eu, por exemplo, eu tenho 31 anos, né? Eu, na minha família, fui a primeira pessoa a me formar no ensino superior, e eu bato na tecla. Gente, não é porque eu sou... a meritocracia não pode vir em relação a isso. É porque, em primeiro lugar, teve a criação da política pública, mas eu sempre digo e conto, eu tive um suporte muito grande de pessoas ao meu redor, porque se dependesse só assim, tem que ser inteligente, né? Que é o discurso que o governo Bolsonaro emplacou, né? Que não precisa de cota, que não precisa de apoio, né? Que a pessoa ela tem que se virar simplesmente sozinha. E isso é uma grande falácia, porque assim, ninguém consegue sozinho. É muito mais difícil. E aí não é a meritocracia que vai te levar a concluir um curso de nível superior, por exemplo. É tu ter o suporte, seja do Estado brasileiro, né, que é quem deveria de dar. E realmente, quando a gente olha para a estrutura do Estado, ela está pronta para reproduzir que quem é rico fique cada vez mais rico e quem é pobre fique cada vez mais pobre, né? Eu recebi num grupo, e eu conto isso porque a gente teve um grande debate depois, foi muito rico para o meu grupo de trabalho. Eu recebi no grupo, num trabalho anterior onde eu estava, um vídeo de alguém falando, né, que na verdade que absurdo que abriram as portas da universidade para qualquer um entrar, né? Esses pobres aí, todo mundo quer ser bolsista, todo mundo quer ter direito de estudar, e aí criticando e dizendo que a universidade tinha caído o nível, né? Quando daí gerou uma grande polêmica, por quê? Porque nós, filhos de trabalhadores e de trabalhadoras, a gente tem o direito de acessar também a universidade. E, ao contrário, no momento que a gente entra na universidade, a gente não está entrando para se enriquecer do ponto de vista econômico. A gente enriquece a nossa comunidade com o conhecimento que tu vai levar de volta para a comunidade. E, consequentemente, a universidade ganha com isso. Então, assim, a gente teve todo um debate depois daquele vídeo entrar no grupo, né? Por quê? Porque tinha muitos enfermeiros, muitos médicos formados pelo ProUni, que foram cotistas, que foram bolsistas, e a gente estava ali, desenvolvendo o nosso trabalho da melhor maneira que a gente podia, né? Então, assim, o que nos diferencia em relação a quem não foi cotista? Na verdade, não é nem a questão da capacidade, é muito mais o preconceito de quem está vendo de fora, né? Então, na verdade, a gente precisa
é lutar contra o racismo institucional, inclusive na educação, inclusive na garantia do acesso e da continuidade e da conclusão, né? É isso, Jerus. Eu queria aqui pedir já também, tá me escutando bem aí, né? Sim. Tá me escutando bem? Tá. Estou. Pedir pro pessoal aí compartilhar a live aí, né? Uma live do jornal O Coletivo. E também, Jerus, se tu puder aí também, vamos compartilhar, vamos seguir lá a página do O Coletivo, porque tem feito esse trabalho muito legal, o jornal O Coletivo, com várias lives aí, né, Jerus? E a gente tem essa satisfação de estar aqui hoje, né, o convite da Jerus e do jornal O Coletivo, fazendo esse debate, que é um debate extremamente importante, inclusive pertinente para o momento que o Brasil está vivendo. O momento que o Brasil vive o avanço do fascismo, o momento que o Brasil vive o avanço do racismo, né, porque as instituições que já produziam esse racismo acabam fazendo que a sociedade cada vez mais fortaleça isso. E uma coisa muito importante, por que eu falo dessa coisa das pessoas seguirem as páginas que têm esses debates? Porque hoje as redes sociais, elas estão, parece que é uma terra sem lei, né? Tem páginas que ficam estimulando as pessoas a atos racistas, a atos preconceituosos, né? Estimulando as pessoas a saírem na rua e dar com uma lâmpada no rosto de um LGBT, né? Lançando vídeos daquela cena horrível que a gente teve alguns anos atrás da polícia que amarrou uma negra na viatura e aquela negra foi arrastada, estimulando as pessoas a dizer que zumbi é uma farsa, que inclusive estimulado pelo Estado brasileiro, né? Ou seja, pelo Sérgio Camargo, lá da Fundação Palmares, que tem feito inúmeras provocações e falas extremamente racistas e preconceituosas. Então, tem várias coisas que a gente precisa, nesses canais, selecionar, né? A juventude precisa conhecer esses canais para que a gente possa fazer a diferença, inclusive a diferença, e eu acho que a conquista que nós podemos ter nesses novos momentos, né, nesse momento de pandemia, por exemplo, é a conquista da consciência das pessoas. Porque ainda, no meu ponto de vista, a gente vive, somos ex-colonizados com cabeça de colonizadores. Então, a gente vive ainda o colonialismo, a gente vive a meritocracia, a gente vive ainda essa questão escravocrata, que o governo cria leis de trabalho intermitente, tira direitos trabalhistas, né, que afetam toda a população, né? Os nossos velhos, né, nossos idosos vão se aposentar como? Como agora com essa reforma trabalhista que foi feita, né? Então a gente precisa escutar esses canais, acompanhar esses canais, né? Porque a gente tem que fazer essa transição. E essa transição é com a juventude, e a juventude hoje, no meu ponto de vista, está muito mais Coca-Cola, está muito mais fast food, entendeu? Porque na nossa juventude, e eu falo, inclusive, imagina lá na juventude do Stênio, lá na juventude desses caras que nos ensinaram o que era movimento negro, do Stênio, do Emir, da Márcia Fernandes, entendeu? De tantos outros, de tantas referências que a gente tem, né? E aí pega lá Francis Fanon, Black Panther, Milton Santos, Angela Davis, pega todas essas referências, Lélia Gonzalez. Eles lutaram muito para nós estar aqui. Lutaram muito para a nossa juventude, que hoje está com de 30 a 40 anos, estar aqui. E a gente precisa fazer essa passagem, né? Que é fazer essa juventude que hoje está com 18 anos, que acompanhou, que está com 18 até 29 anos, que teve a experiência do governo democrático e popular, que foi de Lula e Dilma. Eles não pegaram o governo para trás, os governos da ditadura, de Médici, de
de Jango, né? Não pegaram o governo de Getúlio Vargas também, não pegaram o governo nem de Fernando Henrique Cardoso. Eles pegaram o governo de Lula e Dilma, que democratizou, mesmo que a gente tenha muitas críticas, mas democratizou o orçamento público. Porque é isso que a gente precisa, a democratização do orçamento público. Porque sem orçamento não existe política pública, sem orçamento não existe inclusão daqueles que não estão incluídos. No momento que o governo retira dinheiro, este governo atual, retira dinheiro do Bolsa Família e coloca na Secretaria Nacional de Comunicação, ele está dando recado para os pobres. Ele quer continuar os fake news. Ele quer continuar disseminando essas notícias falsas, caluniosas, mentirosas e que estimulam diretamente a violência quando tira do Bolsa Família. Quando o Lula diz que nós saímos da pobreza extrema, né? E todas as pessoas conseguiram ter 3 refeições por dia, hoje eu tenho saudade disso e vontade, inclusive, de chorar. Sim. Porque nós, do hip hop, a gente criou comitês no Brasil inteiro de solidariedade às famílias. E a gente está vendo que as pessoas estão passando fome. Sim. As pessoas estão passando fome. Nós aqui em Novo Hamburgo, no nosso comitê, a gente já distribuiu mais de 500 cestas básicas e parece que é um gargalo que nunca para. E aí o governo municipal, num governo que apoiou o governo Bolsonaro, distribuiu 750 cestas básicas que eles ganharam. Eles não compraram cestas básicas. Eles não compraram material de higienização para a população. Eles não distribuíram máscaras. Nós fizemos muito mais que o governo. Sim. Então, assim, esta lógica de apenas cuidar dos interesses dos grandes bancos, das grandes corporações, das grandes negociações internacionais de dinheiro, de petróleo, a população tem que entender isso aí. Tem que entender essa lógica. Eles estão fora do orçamento. E a gente estando fora do orçamento, a gente vai todos morrer, porque a gente está agora preocupado com o coronavírus. Tá? Ilegítimo a gente está preocupado. 50 mil mortes chegaram hoje no Brasil. Tá? Nós estamos preocupados com o coronavírus. Nós iríamos fazer uma marcha até eu tô com a camisa aqui da marcha. É verdade. Bonita, né? Nós iríamos fazer uma marcha. Mas bonita. daí não deu. Nós iríamos fazer a marcha. Novo Hamburgo, São Leopoldo, entrou no sinal vermelho, né? Então a gente cancelou inteligentemente, nós não vamos também, a gente fala tanto das vidas negras importam ele estar vivo, importam eles estarem vivos, entendeu? Então o que a gente precisa? Destruir com essa lógica. Primeiro a gente entender que nós somos a maioria e nós precisamos, em todos os níveis, colocar lá nas leis de diretrizes orçamentárias as nossas demandas e acompanhá-las, essas demandas. Entendeu, Jerusa? Todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura. Como que a gente combate o coronavírus? Eu conheci uma família que morava 15 pessoas na mesma casa. Uma casa tinha talvez 3 cômodos, 15 pessoas. 6 crianças, o resto era adulto. Como é que faz isolamento social desse jeito? Não faz, exatamente. Né? Não faz. E aí a gente vive um extermínio que é antes coronavírus, agora durante coronavírus, e vamos viver o pós-coronavírus. Porque quem tiver dinheiro no Brasil, pós-coronavírus, vai guardar o dinheiro, vai ir viajar, vai investir fora do país, porque o país, a Bolsa de Valores do Brasil cai, o PIB brasileiro está em decrescente. Então, quem tem grana vai investir em outro país. E o povo pobre, brasileiro, que não pode sair daqui. O povo das periferias. Vai ficar à mercê. À mercê. Entendeu? Então,
e não existe, assim, um gesto do governo federal, um gesto do Bolsonaro, inclusive um gesto do governo do estado, um gesto de Eduardo Leite, de que a gente vai tentar recuperar, entendeu? Quando Não. deu o discurso, quando deu essa coisa dos R$600, o governo federal queria R$200, vamos liberar R$200. Aí a oposição, e tem que fazer jus à oposição, os partidos de esquerda foram lá, o PT, PCdoB, PSOL, PDT, e votaram R$600 e R$1.200, inclusive era para ser R$2.000, e votaram que fosse 3 meses, agora já tem uma ideia de um novo projeto, porque a gente não sabe quando termina a pandemia. Não. Então, assim, quem está preocupado com o povo? É isso que o povo tem que entender. Se nós não entender que lado nós estamos... E eu acho fundamental, quando a gente diz que o povo negro tem voz, que é justamente isso, né? A gente tem que usar essa nossa voz, expressar ela. A gente iniciou falando de cultura, mas olha onde a gente vem parar. A gente vem parar na nossa voz nas urnas, na nossa voz no voto, de quem é que se preocupa com o pobre ter o pão na mesa. Isso que tu disse aí de Novo Hamburgo, a gente está vendo acontecer aqui em Porto Alegre. Quem está distribuindo cestas básicas são a população, são os movimentos, são as comunidades se organizando. Semana passada esteve aqui no programa a Dayana falando do Fundo de Amparo às Mulheres Negras que elas estão mobilizando. Então, assim, a gente não está nem esperando mais o governo. Essa coisa dos R$600 que tu falaste é muito importante dizer para as pessoas. O Bolsonaro, em nenhum momento, na verdade, foi ele que propôs isso, né? Foram os movimentos de esquerda, foram movimentos que, inclusive, se dependesse dele, se a gente for ver o que ele propôs para resolver a crise econômica do Brasil, era que os patrões demitissem quem tinha um emprego formal. A primeira proposta que o Bolsonaro fez, talvez muitos nem se lembrem disso, ele propôs que fossem demitidos, né? Ele propôs a demissão das pessoas. Quem propôs fundo, quem propôs recurso mínimo para garantir o isolamento social para as pessoas pelo menos ter o que comer em casa, não foi a gestão Bolsonaro. Então, na verdade, isso é muito importante a gente usar também a nossa voz para dizer isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque muitas vezes as coisas passam batido, né? Ah, o governo está dando R$600. Não, o governo não está dando nada. Muito pelo contrário, o governo deu para segurar, para os bancos não quebrarem, trilhões. O discurso do Paulo Guedes em relação a essa miséria de bolsa aí para quem é mais humilde, dos R$600, foi ao contrário, inclusive, que isso aí, como a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, daqui a pouco, daqui a um ano, eles ainda vão ter que estar sustentando o povo. E aí eu te pergunto, Eduardo, o que a gente faz com R$600 numa família que tem 15? Não tem o que fazer. Então, isso é um absurdo. Os caras, eles balizam a vida humana por baixo. Eles não... Porque, assim, ó, se a gente for pensar, o salário mínimo, né, é 1.048, né? Então, assim, por que a renda mínima não é os 1.048? Não, vai ser 600, era R$200 a proposta, né? Então, tu baliza a vida por baixo, né? Tu baliza que as pessoas têm que se virar, literalmente se virar, né? Com um valor irrisório. E o pior nem é isso. Olha a corrupção que aconteceu nessa função da distribuição de R$600. Gente que não precisava conseguiu, e gente que ainda precisa, ainda não recebeu. Não foi nem aprovado e nem recebeu. Está em análise, então, está em análise. É a balbúrdia, né? Nesse país, né? Teve gente no exterior que pediu, que apareceu as denúncias, né? Pessoal lá fora do Brasil, não está nem no Brasil que pediu e teve a liberação autorizada. Então, assim, é o momento do povo negro falar, e quando eu digo povo negro, a gente é mais da metade da população desse país. Nós somos as comunidades, as pessoas que estão nas áreas periféricas, e eu queria que tu falasse
justamente sobre a periferia e nos contasse sobre o livro que tu está escrevendo. Nós já estamos indo para o fim da nossa live, infelizmente, mas eu quero que tu conte um pouquinho antes da gente encerrar. Bom, periferia em qualquer lugar, né? E eu queria só, antes de falar disso, dizer que a pandemia, ela veio só para dizer, a gente sacudiu o tapete da desigualdade, a pandemia sacudiu o tapete. Ela veio mostrar que como a gente tem uma desigualdade social e racial para combater nesse país. A pandemia, ela veio para isso, né? Porque, imagina, com a pandemia o governo não consegue se organizar. Tu imagina se nós tivéssemos uma guerra no Brasil, né? O petróleo privatizado, a telefonia privatizada, né? E aí tem umas coisas interessantes, porque na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que perdeu a guerra, ela perdeu porque faltou combustível. Hoje, os Estados Unidos, eles estão comprando todos os combustíveis que tem, né? Todas as refinarias, porque eles sabem que se tiver uma guerra mundial, eles podem perder pelo combustível. O combustível não é para eles colocar nos postos de gasolina, é para eles ter uma reserva enorme de combustível, que se tiver uma guerra, eles não perdem a guerra por causa de combustível. Teve, eu acho que na Filipinas, eles, conforme a guerra que teve, a Segunda Guerra Mundial, eles guardaram alimentos, eles guardaram máscaras cirúrgicas, luvas cirúrgicas. Agora, com a pandemia, eles abriram um espaço que aquilo estava guardado quase mais de 70 anos. E eles estão distribuindo esse material, álcool, comida, para a população. Então, isso é uma organização de um governo. E aqui no Brasil, a gente não consegue ver isso. E se tiver... Bom, a pandemia está mostrando, né? Se tivesse uma coisa um pouquinho maior que a pandemia, a gente viu na greve dos caminhoneiros, que era uma greve, inclusive, que era para favorecer o patrão, né? Porque o patrão queria uns centavos no diesel. E parou o Brasil com a greve dos caminhoneiros. Então, você imagina se a gente tivesse uma coisa maior, uma guerrinha, né? Não ia sobrar nada, né? A gente perdia na primeira semana, o Brasil perdia uma guerra. Então, sobre a periferia, esse livro que eu estou escrevendo é um livro chamado Vidas Curtas, a globalização da violência na periferia, né? Do ventre à violência. Então, ele é um livro que eu estou entrevistando. A gente está fazendo um relato, na verdade, é um livro que tem nossas opiniões, o que a gente acha sobre a polícia dentro das comunidades pobres, né? O que a gente acha sobre a televisão, né? O plim-plim na casa das pessoas, estimulando o tempo todo esta violência, né? O Estado mínimo, o Estado de direito, enfim, a gente faz vários debates no livro, mas o foco do livro, a gente está entrevistando, a gente quer chegar mais ou menos em 12, 13 mães que tiveram os filhos vítimas da violência ou protagonistas da violência. Esse é o foco do livro. Por quê? Porque a gente fez muitas oficinas em presídios, núcleos, enfim, né, em lugares onde as pessoas estão privadas da sua liberdade. E todos os lugares que a gente vai, todos, sem exceção de nenhum, a única coisa que faz qualquer um que está privado de sua liberdade chorar, ir às lágrimas, sentir saudade, sentir emoções, é a mãe. A mãe, para qualquer um, ela é sagrada. Ela é sagrada. Então, a gente resolveu falar dessas mães que são sagradas. E essas mães, conforme os seus pensamentos, conforme a sua vivência, conseguir dizer para os jovens que a gente pode sim construir um mundo melhor e com alternativas sem o advento da violência, né? Porque nós não criamos a violência, o povo negro não criou a violência, né? Nós somos forjados à violência. A África era livre antes da colonização. Inclusive, a gente fala que com toda essa violência sobre
o povo africano e os seus afrodescendentes nas diásporas, o povo mais feliz é o povo negro. Eu tenho dito e quero, sim, ser muito tranquilo em dizer isso, Jerusa. Não é arrogância da minha parte. Eu acho que a população não negra e a população em geral precisa aprender com os negros. Chegou a hora dessa população aprender com os negros. E o que eu falo aprender? Nós viemos de comunidades pobres. E eu vou dar um exemplo. Quais os negros que abandonam seus avós, seus bisavós, quem tem vivo? Ele está morando dentro da comunidade. As nossas famílias são famílias gigantes, são enormes. A família da minha companheira é os Vaz. Eu acho que é a família que mais negro tem aqui no Vale dos Sinos. É muitos, muitos, e nenhum abandona o outro. Nenhum abandona o outro. E eu converso com amigos meus que são grandes empresários, brancos, e as famílias brigam por dinheiro. E as famílias não conseguem se conversar num domingo, não conseguem fazer um almoço de domingo. E quando que tu vê as famílias negras brigando por dinheiro? Primeiro que a gente não tem. Não tem. E segundo, que a questão dinheiro, para nós, não é sinônimo de felicidade. A nossa felicidade é uma roda de samba. A nossa felicidade é uma roda de capoeira. A nossa felicidade é o carnaval. A nossa felicidade é encontrar os nossos irmãos quilombolas, os nossos irmãos indígenas e compartilhar. A gente compartilha. Numa casa de uma família negra, num churrasco de domingo, cada um leva um quilinho. Quem nunca falou do quilinho? É assim que a gente funciona. E a gente é feliz com o pouco que a gente tem. Por quê? Porque nós não somos capitalizados. Nós não somos capitalizados. E o mundo, infelizmente, alguns de nós e muitas outras etnias passaram a ser capitalizados. E nós viemos de um lugar que a palavra determinante nas nossas relações era Ubuntu. Nós não viemos de umas relações de guerra, nós não construímos a guerra, nós não construímos as armas, nós não construímos as drogas, nós não construímos, portanto, a violência. Mas a violência está impregnada, grudada nos nossos corpos negros. E a gente precisa, de alguma forma, de fato, de verdade, sem nenhum tipo de arrogância, o povo que não é negro, né, ou até muitos negros precisam identificar isso. A gente vai viver cada vez com menos. Não vai ter essa história que uma vez por ano eu vou lá na concessionária e vou trocar o meu carro. Eu vou fazer uma viagem para Disney. Não vai ter. Não. Vai ser uma minoria. Né? Eu falo da Disney porque a Disney parece que é um banalizador, né? Quem foi para Disney é rico, muito rico. Tá grandão. E quem não foi para Disney, tu nunca foi na Disney, então é um chinelo. Né? Então eu sou chinelona, eu sou chinelona assumida. Eu também. Mas o que eu digo, assim, que tem esse banalizador nas relações capitalistas, né? As relações capitalistas. Sim. E a Disney é pelo que tu tem, né? Exatamente. Então nós precisamos mostrar para as pessoas que a gente não é pelo que a gente tem, é o que a gente é. É o ser humano que a gente é, né? É a solidariedade que tem nas comunidades negras. A nossa solidariedade precisa ser entendida. Eu recebi cestas básicas da Associação dos Angolanos. Que eu me refiro. Tá entendendo? Tá entendendo? E eu fiz um mapeamento e levei para os imigrantes haitianos, angolanos, senegaleses que tem na cidade. Entendeu? Eu recebi cesta básica do hip hop. A galera é tão pobre quanto todos nós, mas fizeram campanha, se mobilizaram, entendeu? E já são, na casa lá, em toda a região, são mais de 5 mil cestas. Aqui a gente entregou em torno de 500, 600. Então é nós a solidariedade. São professoras pretas que nos ajudam na nossa campanha. Essas mulheres são maravilhosas. Aqui tem um coletivo
de profs pretas que tem 100 professoras pretas. E a solidariedade entre elas é muito louco. Eu estou aprendendo muito com elas, porque elas ajudam uma a outra. Se tem uma que está desempregada, elas ajudam a alguma escola a contratar, Sim. entendeu? Escola privada, escola, enfim, contratar como estagiária. Elas têm uma rede, como é as redes quilombolas, entendeu? Então, eu acho que as pessoas precisam, sim, tirar aquele sapato Luiz XV do pé. As pessoas precisam botar uma sandália da humildade. E muito mais que isso, deixar os seus preconceitos de lado e vir participar dos debates e conviver, principalmente, conviver com os negros. Conviver. A gente não precisa conviver com aquele negro que a gente acha que é um intelectual, que a gente acha que aquele tem algo para me dar. A gente precisa conviver com os humildes. A gente precisa conviver com aquelas pessoas sem dentes, aquelas pessoas que andam de pé descalço, aquele que dorme na rua. A gente precisa conviver com essas pessoas. Essas pessoas têm a solução do mundo. Não são os intelectuais. É não verdade. São aqueles que estão com seu carro, sua casa fechada, com ar-condicionado grudado na parede. Não são. São aqueles que o mosquito morde todo dia. É essas pessoas que a gente tem que conviver. É com essas pessoas. E essas pessoas vão nos dizer que o mundo só vai mudar se essas pessoas estiverem incluídas. Só não vai ter violência se essas pessoas estiverem incluídas. Então é isso que a gente precisa e é o recado que eu quero deixar. Tá? No final dessa live, me emocionei, quase chorei. Porque eu me emociono, cara. Eu passo nas ruas, eu vejo, cara, as pessoas ainda dormindo ao relento. É verdade, é verdade. Eu vejo ainda as pessoas sem esperança, sem perspectiva. Cadê a utopia? A gente sabe que os governos não vendem, não dão e não vão emprestar a utopia para nós. Mas nós temos que buscar essa utopia. Nós temos que fazer as pessoas sonhar. Nós não fizemos as pessoas sonhar. E por isso que a gente tem que fazer barulho. A gente tem que fazer muito barulho. Barulhar as mentes. Barulhar as mentes. Eu sou um cara que eu penso todo dia eu quero fazer alguma coisa. Eu nunca acordo sem fazer o bem para alguém. Nunca. Nunca. Se é para uma pessoa, se é para 100 ou se é para 10, eu tenho que fazer o bem para alguém. Senão me incomoda. Eu não consigo dormir se eu não fizer o bem para alguém. E se todos nós fizéssemos uma rede, que todos nós pensássemos exatamente que a gente precisa fazer o bem para as pessoas, nós mudaríamos. E fazer o bem não é fazer o papel do Estado. Não é fazer o papel do Estado. Inclusive, fazer o bem é cobrar o Estado. Fazer o bem é nós cobrar o Estado. E quando nós conseguirmos, Jerusa, fazer que as pessoas, todas as pessoas, sejam contaminadas pelo amor nos seus corações, nas suas mentes, não terá mais nenhum governo, nenhum poderoso, nenhum capitalista que vai segurar o nosso povo. Só assim, Jerusa. É isso que eu tenho para dizer, é isso. E segue firme. Estou te acompanhando a tua trajetória. Isso nos orgulha. Isso nos orgulha ver uma pessoa no maior posto de saúde de Porto Alegre, chefe. É isso que a gente precisa. É lá que o nosso povo tem que estar. E eu sei que tu vai estar lá e tu vai olhar para os pobres, para o tio sem dente. Não vai ter vergonha de encostar numa pessoa, nojo de encostar numa pessoa. Tu vai olhar para aquela tiazinha que foi abandonada pelo sistema, que perdeu seus filhos para o sistema. E que não entende até hoje essa dor dessa mãe que perdeu seus filhos. E essa é a ideia do nosso livro. Vocês vão ler o nosso livro, vocês vão ter acesso a esse livro. Os depoimentos das mães são depoimentos que fazem a gente chorar e pensar que o mundo pode ser melhor. É verdade. E o pode ser melhor, a gente não quer riqueza, Jerusa, a gente não quer riqueza. A gente quer viver. A gente quer viver, só isso.
Tá Deixa louco. a gente viver. É bem Só isso. isso. É bem Tá, isso. Jerusa? Essa é a minha Nossa, ideia. Tambor, fazer chorar assim não vale, pelo Precisa amor afirmar, de né? Deus. Mas eu acho que a voz negra, ela precisa ser ouvida, porque isso, a gente só quer viver. E isso que tu disse, quando a gente está nos espaços, a gente tem que se enxergar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que ser solidário. Eu acho que é tarefa, sabe? É tarefa. Não é, bate na tecla, não é mérito, é tarefa a gente construir um mundo melhor, é tarefa a gente construir experiências diferentes das que a gente tem vivido. O título do teu livro, né, eu acho que é muito forte, assim, quando tu para e lê, né, porque na verdade é isso, a gente tem um encurtamento dessas vidas negras, né, e muito interessante a tua ideia de entrevistar as mães, eu acho que fantástico. Eu quero ler, faço questão de ler teu livro. Quero mandar um abraço para o pessoal que entrou aqui na live, a Mara, a Natália, tá? As gurias, a Annelise, meus colegas lá do Modelo, várias colegas minhas do Modelo entraram para assistir. Quero deixar um abraço para o pessoal. Salve! E Tambor, nossa, muito emocionante mesmo essa finaleira, assim, né? E aí, já deixar, que nem tu disse antes, deixar o convite para o pessoal acompanhar aí o Jornal Coletivo. A gente está estourando o nosso tempo. Por mim, eu ficava conversando contigo a noite inteira, mas não dá. Mas fica para uma próxima. Acho que a gente tem muitos encontros ainda para fazer aqui e pessoalmente também quando a pandemia nos permitir. Quero que tu dê o teu abraço aí, a nossa despedida final. Só tem que agradecer, a gente se emociona mesmo, porque a gente é coração, é alma, é amor pelas pessoas, né? Tem muita gente que não me conhece, que às vezes acha que... Alguns aqui, até que me conhecem, acham que o Tamboreiro é um cara rude. Eu não consigo sorrir muito, sabe, Jerusa? Eu tenho uma dificuldade de sorrir. Porque enquanto algum está passando, tudo que está passando, eu não consigo sorrir. Sabe, eu tenho esse problema. E muitas pessoas acham que porque eu não sou muito de sorrir, as pessoas acham que eu sou arrogante, que eu não sou ser humano, que eu não tenho coração. E a minha preocupação é com as vidas. E a gente precisa, sim, fazer uma corrente. A gente precisa ter uma rede organizada na América Latina. Eu sou um sonhador o tempo todo. A gente tem que ter uma rede organizada. E eu quero te agradecer, Jerusa, agradecer ao Jornal Coletivo por me convidar. É uma honra para mim, sempre, tu sabe disso, conversar contigo. Acompanho tua trajetória há muito tempo, desde que tu veio para Porto Alegre, né? Que tu começou a estudar. E hoje, essa mulher, mãe, né, formada, uma grande profissional da área da saúde pública, defende o SUS, defende o nosso povo, e isso que é o mais importante. Então, muito axé, muita saúde para nós, que Oxalá possa sempre nos dar força e energia para a gente continuar nossa batalha. Que ela não encerrou ainda. A gente não perdeu essa guerra. Obrigado. Muito obrigada. Vidas negras importam sim, e a gente vai continuar gritando aos quatro ventos e fazendo a nossa militância. Sigam a página lá do O Coletivo, sigam o Tambor também, Eduardo Tamboreiro, nas redes sociais, Instagram, pode Facebook. Seguir, Eduardo, siga ali, meu Facebook está cheio, mas pode seguir no Instagram, Eduardo Tamboreiro, tem os clipes do Preconceito Zero, bota lá Preconceito Zero, tem os clipes. Aqui está passando aqui na descrição o documentário Melanina, que foi um documentário que eu fiz aí com vários companheiros aí. Sigam lá. Então tá bom, uma boa noite para todo mundo. O programa Pretaria se encerra por aqui, tipo prata, porém preta, bem preta. Beijo, gente. Tchauzinho.